Fala pessoal, tudo bem? Retomando aqui nosso tema de testes de API, testes integrados, gostaria de exemplificar aqui o uso de uma instrução do Cucumber bastante importante. Nós criamos aqui uma feature no vídeo anterior. Essa feature ela faz autenticação de usuários usando API. E imagina um cenário onde você queira reaproveitar esses steps sem necessariamente ter que refazer tudo de novo, porque todos os nossos testes de API eles vão demandar que eu tenha uma chave cadastrada. Então eu preciso ter executado de certa forma esses steps aqui ao menos uma vez. Então como que a gente vai como a gente pode fazer aqui algumas alternativas que a gente tem, tá? Eu vou chamar aqui, eu vou criar uma nova feature que a gente vai chamar de feature de usuário, tá? E o file, do jeito que a gente fez com a feature de autenticação, tá? Users, ou user.feature, beleza? E vou tirar esses caras aqui. Vou copiar aqui a linguagem, né? Português. Começar a brincar aqui dentro. Ok? Então, vou criar a minha funcionalidade. 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 Cadastro de usuários. Tá? Opa, de usuários. Então, dado que eu. Dado não. Eu, como gestor da aplicação, quero poder gerenciar os usuários através de um cadastro. Ou através de uma API, né? Para ficar mais padronizado. Mesmo que a gente fez aqui em Feature, através de uma API, ou utilizando uma API, né? Então, eu vou criar aqui uma funcionalidade, um cenário que eu possa utilizar esquema do cenário, né? Na verdade vai ser um cenário mesmo, porque eu vou rodar isso cenário listar todos os usuários da aplicação via API. Então eu vou chamar aqui minhas instruções do Gherkin, né? Então dado que eu tenha um token, certo? Válido para a minha chamada de API. Quando eu preparar a chamada de obtenção da lista de usuários na API e realizar a chamada dessa requisição, chamada preparar a requisição, vamos chamar assim, né? Só para ficar mais requisição de chamada, requisição de obtenção da lista, acho que melhor. E realizar a chamada dessa requisição de obtenção da lista, então recuperarei ou visualizarei uma visualizarei, né, a lista de usuários preenchida. Então, eu criei aqui o meu Gherkin, né, o meu cenário de teste para listar todos os usuários. Você concorda comigo que antes de fazer isso eu preciso necessariamente buscar o. Deixa eu tirar esses caras aqui. Não vou usar Examples, tá? Por isso que é um cenário. Eu preciso realmente fazer uma autenticação antes. Então nós vamos usar o cara que a gente chama de contexto. Usuário autenticado com sucesso. Usuário, no caso, usuário administrador autenticado com sucesso. O contexto, em inglês, ele também chama de background, tá? No BD dele é o tal do background. Então, se você tiver. Ops, precisar de ver a documentação, apesar de colocar errado aqui, dá para você abrir aqui. Ó. A criação de contexto aqui. Ah, que isso? Tá. Então, para você criar um contexto, você pode aqui, ó
colocar do mesmo jeito que está aqui no sugerido, né? A gente está fazendo aqui. Eu vou trazer para cá os meus steps. Então, eu vou trazer para cá. Tá? Eu vou trazer para cá esses steps para o meu contexto. Porém, aqui, nesse caso, todavia, entretanto, eu não vou usar meus examples. Eu vou usar diretamente a massa de dados que eu pretendo entrar como parâmetro. Então, vai vir aqui, né? Deixa eu puxar aqui só um minutinho. Admin@automação. Vou chamar aqui admin@automação, tá? Isso vai vir como parâmetro admin@automação e a outra massa que eu vou entrar é o password01, que vai vir no lugar da senha. Então eu vou estar passando já essas duas massas de dados para ele como parâmetro para executar a minha autenticação, ok? Então o meu contexto ele já traz para mim, de certa forma, o que todos os testes que estão debaixo daquele contexto têm que obedecer. Então, todos os testes têm que ter um usuário administrador autenticado com sucesso. Isso vai valer para criar usuário, vai valer para criar, para alterar o usuário, para excluir o usuário, para criar um cliente. Então, esse está aqui o poder dessa instrução. Tá? Deixa eu colocar aqui o nome só para deixar bonitinho. Lembra que a gente usou tags? Do jeito que a gente fez a autenticação.feature, nós vamos usar aqui também. Só que eu não vou usar tag de out, eu vou usar tag de users. Tá? Porque eu já estou em um outro controlador aqui, um outro módulo da minha aplicação. Tá? E aqui dentro do cenário, eu vou dizer para ele que eu quero, na verdade, rodar ele do jeito que eu fiz com o cenário anterior, como o integration test. Tá? Então, assim, ó, o contexto ele é em inglês aqui, ó, o background, do jeito que você usa. No caso aqui ó, do site, ele colocou um exemplo em que ele usa dois cenários com o mesmo contexto, tá ok? Então você também pode fazer essa. Se eu tivesse mais de um cenário aqui, não teria problema, ele iria reaproveitar esse contexto, tá? Não é o caso, eu vou criar só um por enquanto. Acredito que tá tudo ok. Se eu rodar agora, ele vai me dar ali a implementação que eu preciso. Que eu preciso colocar no meu código, tá? Onde já tá o runner aqui? Tô meio perdido. Peraí, gente. O runner tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu. Eu vou colocar uma anotação aqui só para mim buscar aqueles testes da feature de usuário. Eu não quero rodar a feature de autenticação, ok? Eu faço isso muito simples. Aqui dentro do Cucumber Options, eu tenho aqui uma. Deveria ter, né? Não. Ah, tá. Faltou a vírgula aqui. Eu tenho aqui o tags. É onde eu coloco qual tag que eu quero trazer aqui opa, para minha execução, tá? Então eu coloco aqui, no caso é uma só por enquanto, eu quero só rodar que tem users, tá? Então eu vou deixar tagueado aqui para mim não rodar a de autenticação, eu só quero rodar os testes de users, tá? Eu só quero rodar o teste que está aqui dentro, até porque no meu Jenkins Properties aqui, deixa eu abrir o user service para vocês verem aqui, ó. Na hora que ele for rodar no Jenkins Files, Jenkins Property não, Jenkins Files, ele vai procurar o que está com a tag user também. Tá? São as duas tags que ele vai usar na hora de rodar os testes automatizados no Jenkins. Tá? Então eu criei aqui, vou rodar o runner. Se tudo deu certo, vamos ver, bora lá. Cadê o runner? Tá aqui em cima. Run as unit test. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tem que me trazer a implementação, né? Ele vai ter que falhar o teste, vai dizer que ele tem que. Eu tô pendente de implementar aí o. Ó, que bacana. Já foi lá no meu cadastro de usuários, tá? Ele tem que dizer que está pendente de implementação. Vamos ver. Não. Ele vai executar o contexto. Olha, ele foi lá e já executou o contexto para mim, só que ele vai falhar porque ele disse que tem 3 steps que não foram definidos ainda. De fato, tem 3 steps que eu não defini ainda. Vou chamar aqui o editor para vocês verem, editor de texto simples.
colar aqui. Então eu tenho que implementar esses 5 caras aqui, né? Ou melhor, 4 caras. Vamos abrir aqui o nosso BDD aqui, ó. Perdão, vamos abrir aqui o nosso criar uma nova classe para implementar os passos do BDD. User steps. Ops, ponto já. Do jeito que eu fiz o authentication, tá? Vou criar aqui, ó, estender, né? Estender os base steps. Base steps e vou trazer aqui os passos que eu preciso implementar. Então, dado aqui, eu vou trazer do português, o quando também, e o então também. Opa, fizemos aqui, ó. Então, dado quando então, preciso implementar esses métodos. Lembra que eu comentei com vocês que na classe Runner eu tinha criado um campo global lá, um membro global para mim usar, que era o token. Então eu vou fazer isso agora. Aqui dentro aqui dentro do meu teste de autenticação, eu vou salvar. Olha que bacana. Eu vou vir aqui, ó, depois que eu fiz o meu teste, eu vou chamar o runner.token.set. Tá vendo? Eu vou passar para ele o token.token. Quer dizer, eu estou tirando aqui, ó, do meu teste, estou salvando a autenticação que eu fiz aqui para poder reutilizar. E aí começa a brincadeira. Lá na minha implementação dos user steps, eu vou chamar e vou ver. Lembra que o primeiro dado é que eu tenho o token válido para a minha chamada de API. Ou chamada, gente. Chamada não, peraí, deixa eu alterar aqui. Chamada de API, tá aqui, ó. Minha chamada, não, chamada de API. Então eu vou vir aqui, ó, dar um assert not equals, né? Opa, assert not equals. O que eu tenho que validar, né? Validate if token is not null. Então a primeira coisa, estou validando se esse cara não é nulo. Que cara que é esse? O runner.token.get. Ele não pode ser o quê? String úteis. A string úteis do. Tá aqui, ó. Do apache.empty, né? Então é só isso que vai fazer esse passo aqui, ó. É só uma validação para garantir que ele não tá em branco, tá? Então eu já criei aqui uma validação. Então eu posso até colocar um log info aqui, check validate if token is not null. Aí eu coloco aqui, ó, o token aqui, né? Mais token.get. Opa, runner.token, né? Runner.token.get. Então, garantindo que esse cara aqui não é nulo e então assim eu posso continuar meu teste, tá? Lembram que lá no outro teste dos service, acho que eu tenho até implementado aqui, né? Eu vou reaproveitar algumas coisas de lá até para facilitar a nossa vida. Opa, o teste está aqui embaixo. Teste, users, perdão, API test está aqui, ó, user controller test. Eu já fiz uma requisição para obter a lista de usuários, tá? Então eu vou trazer para cá, vou copiar e colar, nada se cria, tudo se copia, trago para cá, do mesmo jeito que eu fiz com a autenticação, para vocês verem como é que vai ser implementado aqui, tá? Lembra que eu comentei aqui a autenticação da gente preparar a request, né? Preparar a requisição? Então é o que eu vou fazer agora. Então, vou copiar esse cara aqui para dizer que eu estou preparando a requisição. Porém aqui, nesse caso aqui, eu não vou ter, né, um body, porque eu não vou passar dados. Então, if no body. Vou aqui, ó. Com nenhum corpo, né? Ou só isso aqui, ó. Prepare the request specification, tá? A request specification é isso daqui, ó. Request. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Vou até copiar e colar, tá? Esses dois caras aqui, vou deixar aqui como os campos que eu vou ter que usar, né? Variáveis locais na minha classe. Então, eu vou vir aqui e vou dar um request
igual a... Eu não vou já fazer toda essa operação. Eu vou quebrar ela em partes, tá? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então eu fiz a primeira... Montei aqui o primeiro bloco de chamada aqui da minha API. Aqui tá errado, né? Porque eu vou ter que usar o get URL, que é o método que eu tenho aqui. Deixa eu até copiar esse cara aqui daqui, ó. Como que é o serviço de usuário que eu estou usando, então eu posso vir e dar um Ctrl V. Estou obtendo aqui o meu serviço, né, o URL do meu serviço. Aqui no Authorization eu vou passar o que? Vou passar o que está dentro do runner. Runner.token.get, tá? Então, montei aqui a minha especificação, a minha request specification. Vou arrancar isso daqui, deixar isso mais para baixo, tá? Já não disparo mais essa exceção, então vocês vão ver que vai ficar muito parecido, né, com a requisição que eu fiz lá na autenticação. Então, deixa eu dar um draws aqui, dei um draws, ó, olhando aqui na autenticação, ó, eu tenho justamente isso que eu fiz aqui, ó. Montei a minha request, minha especificação dessa request. Ainda não executei, vou executar agora. Volto para a autenticação aqui para pegar até o log aqui, fica até mais fácil, só para dizer o que eu estou fazendo aqui, né? A única diferença é que aqui eu vou chamar essa URI aqui, ó. Deixa eu pular aqui. Eu mudei. Deixa eu alterar uma coisa que ficou errada aqui. Na outra também eu vou mudar. Faltou aqui fechar. É isso aqui, tá? Sou meio detalhista, gente. Vocês devem ter percebido. Então aqui eu vou fazer o quê? Aqui eu vou realmente chamar, né, o input.get e passar isso para minha response. Response é igual a request specification.em. Aí ele executa ali, ó, minha especificação. E esses caras aqui já não vão estar aqui dentro, vão estar na próxima chamadinha aqui, ó. Tá? Que nem eu fiz aqui, ó. Chamei, ó, aqui eu dei um post, né? E aqui eu vou dar um when.get. Então, só para ficar mais ou menos padronizado, então, tô chamando aqui o users all. Então, montei aqui, ó, só recapitulando, montei aqui, peguei o meu token, montei a minha especificação, e aqui, ops, faltou colocar aqui o draws. É que eu executei a requisição, né? Especifiquei a requisição é que eu estou realmente chamando, executando essa requisição, né? E aí, por fim, eu tenho que fazer o quê? Fazer as validações que eu faço com a response. Então, response.day. Ele vai fazer essas verificações aqui, log all, true. Ele vai dar o assert aqui, aí ele vai ter que ter o status code, né? Aqui eu vou ter que pegar de um outro objeto, porque eu não tenho Spring aqui nesse projeto. HTT status do Apache, .sc ok, né? Então, vou colocar ele aqui. Extraindo o quê? Meus users. Só que aqui dentro da minha entidade, ele não está como user, se não me engano, ele está como user info. Vamos ver. Ó, aqui dentro. Não, está como user. Então eu vou ter que só mudar uma coisinha aqui, ó. Vou arrancar fora. Deixa eu arrancar fora esses caras que estão quebrados, tá? Até para limpar aqui o meu código. E aí eu vou importar meu user correto aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Ele vai tentar fazer um. Deixa eu mudar isso daqui para te limpar, deixar o import isso, ok. E aí ele vai fazer a extração do meu usuário e vai. O que eu teria que fazer? Salvar isso numa lista, né? Então eu vou criar aqui uma lista, list de users, user, né? Que eu chamo de users, certo? E aí eu vou usar o comando do list off, né? List.off, certo? E vou trazer aqui, ó. Ok, então não é list.off. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo aqui. List.off. Estou fazendo alguma bobagem. Deixa eu ver como eu tinha implementado aqui atrás. É list.off. Esse cara é javaout.list. Deixa eu ver se não tá. Deixa eu prosseguir aqui. Depois deixa eu ver onde está o erro. Ele não.
Ah, tá, não era ponto e vírgula que tava faltando. Ele tá reclamando do quê? Ah, gente, peraí, entendi agora. Eu acho que minha especificação do Java aqui não vai aceitar, deixa eu ver. Será que se eu mexer aqui ele vai... Java Build Path. Tô usando acho que eu tô usando a versão 1.7. Ele queria que eu usasse a 1.8 para fazer a transformação da lista. Deixa eu ver. Bom, não tem problema. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se o arraylist ele aceita. Arraylist. Eu acho que o arraylist ele... Acho que o arraylist aceita. Vamos tentar passar para ele por isso aqui como, porque ele vai extrair uma... Aqui ele está reclamando. Ele não vai aceitar essa daqui como se fosse uma lista. Então eu vou pegar aqui, ó, a relist. Deixa eu ver se tem algum método que eu possa usar aqui dentro. Não. Eu vou chamar esse cara do mesmo jeito que tá aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, user normal. Pra gente sair desse enrosco aqui, tá? Users. Vou tratar ele como um array mesmo, tá? Por hora, sem problemas, porque eu consigo ver o length dele aqui, que é o que eu preciso agora, tá? Então, não tem problema. Acerte not null. Aqui é só mudar, né? Pode vir isso daqui e aqui. Acerte true, eu tenho que colocar esse cara na frente. Opa. Olha que bacana. Então, aqui eu vou chamar o log info. Então aqui, ó, users.length. Não tem problema. Estamos usando que o Java dá pra gente como recurso, tá ok? Então eu já montei aqui, ó, a minha visualizarei, eu acho que é a palavra errada, né? Porque eu não vou visualizar, mas eu posso imprimir cada um dos itens da lista também, né? Enfim, posso usar algumas opções que eu tenho aqui, mas o importante é... Deixa eu remover esses caras aqui. O importante é vocês saberem que eu tenho aí esses 4 métodos, né, que fazem aí a verificação. Então, eu valido se o token não é nulo, o outro eu monto a minha especificação, especifico a minha requisição, o outro eu executo a minha requisição e aí eu trato o retorno dessa requisição que eu fiz. Aí eu vou rodar esse teste para ver se ele vai passar, né? Espero que agora passe sem nenhum problema, porque eu já fiz a implementação que foi pedida. Vamos ver aqui, né? Log. Rodou o meu caso de teste de cada listar todos os usuários da aplicação. Então, ele fez aqui a brincadeira. Vamos lá no... Vamos rodar isso daqui no linha de comando. Vou até mudar o runner para que eles considerem isso daqui por enquanto, que eu quero rodar com todas as tags, tá? Deixa eu tirar esse cara aqui. Vou deixar comentado, deixa eu ver se eu consigo. Melhor até. Se em algum momento eu quiser mudar aqui, fica mais fácil. Vou ver aqui no... Matar esse processo, dar um clear. Eu quero... quero rodar ou out ou users, né? E integração, teste de integração. Então, vou rodar isso aqui, ver se ele vai aceitar essa configuração aqui. Quero rodar todas as tags que eu tenho, tá? Dentro do meu projeto.
Acho que é muito útil. Foi útil também essa aula para vocês verem essa questão de reuso das tags, né? Vamos rodar. Tá usando a autenticação. Depois vai rodar os usuários, né? Ah, tá. Eu tinha deixado um teste errado aqui, eu vou ter que corrigir. Da última, não quero deixar nada falhando, quero rodar meu teste. Eu tinha deixado uma massa inválida, né? Deixa eu rodar de novo. Isso aí, esperar rodar. Desculpa a tosse. Gente, eu não edito muitos vídeos, então vai com tosse mesmo, vai com espirro. Desculpa aí, tá? Bom, 3 testes. Eu acho que ele só. Vamos ver. Aqui, ó. Então rodou os testes que eu esperava. Vamos olhar lá dentro do MVN, a Luri serve. Se ele rodou bonitinho. Porque ele vai rodar 2 testes aqui do autenticação, ele rodou, né? E o teste aqui de usuário, tá? Que é da listagem do. Fazer todos os usuários aqui pra gente testar aqui o Find Your Users. O mesmo princípio, o que eu deixei aqui para vocês, serve para vocês testarem praticamente qualquer outra coisa dentro dessa aplicação. Então, ixi, deixou aqui o teste case que tinha falhado, né? Ah, aquele outro tinha, deixou aqui mesmo. Mesmo que agora passou. Então, ó, eu tenho aqui, é que esse aqui é o histórico, tá? Então, eu tenho aqui, ó, minha autenticação de usuário, uma feature, e a outra feature é cadastro de usuários. E a autenticação de usuários que eu tenho aquele teste que falhou e mais 2 testes que estão passando agora. E a minha listagem de usuário eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Na minha listagem de usuário, o que ele faz? Ele repete os testes de requisição. E aqui ó, ele já começa a fazer o teste dele, ó. Vê se o token existe, prepara a especificação, realiza a chamada, tá vendo? Ó? E verifica se a lista está preenchida. A lista preenchida tem 16 linhas, tá? Ele chamou certo? Eu acho que chamou errado. Vamos ver se chamou certo. Tem 16 usuários cadastrados, eu acho que chamei a coisa errada. Vamos ver. Cadê aqui? Users. Deve ser. Vamos ver aqui como é que tá no Postman. Vamos ver aqui, ó. Tô sem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 usuários mesmo, tá certinho, tá? É que eu acho que em algum momento eu brinquei de deletar os usuários, aí ficou um buraco aí no meio dos IDs. Mas de fato, o teste está funcionando aqui, está funfando. Bati na lista, tá? Eu poderia até criar aqui uma coisa para mostrar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Aqui no. Aqui é para visualizar a lista preenchida. Vamos. Deixa eu ver esse cara aqui, ó. Aqui. Peraí. String. Deixa eu string isso. Mas é que tem que dar um override, né? Must. Deixa eu ver aqui. Override. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Override. Acho que é isso. Vamos ver se é isso, tá? Vou colocar assim, return user name mais user name mais opa user password password, user password,
Há 2 pontos aqui. User pass. Ok? Só pra gente brincar aqui com. Ver se ele vai. Gente, faz tempo que eu. Você tá reclamando. Ah, tá. Eu acho que isso aqui vai funcionar, vamos ver. Aqui dentro do meu projeto eu vou dar um for user in users. Na verdade, in é C Sharp, né? Tô achando o programa C Sharp, desculpa aí, gente. 2 pontos. Log info. User found aqui, sei lá. User. Computadorzinho aqui. Mais i. Ver se vai deixar mais. Tá incrementando o i aqui, né? Só pra vocês. Ver se vai deixar eu fazer isso aqui. User. Uau. User.toString. Que eu, salvo engano, eu sobrescrevi, né? Vou rodar aqui pra ver se essa bobagem que eu fiz vai funcionar. Vamos ver. Tá, deixa eu deixar aqui assim, né? Deixa eu. Aqui, ó. Só pra fingir que tá assim. Melhor. Shift F. Ok. Mais bonitinho de ver. Vamos ver se vai funcionar aqui esse método, só pra gente rodar e ver ali a lista de usuários, que cada um dos usuários estão vindo dessa lista, né? Na verdade, desse array aí, desse vetor. Ixi, agora vai rodar tudo, hein? Pessoal, paciência. Vai rodar tudo, vai autenticar. Poxa, eu não vi. Cadê os usuários que eu pedi pra listar? Não saiu aqui, né? Então, visualizaria a lista preenchida. E deixa agora, hein? Vou rodar aqui no. Vou rodar aqui no. De comando, vamos ver como é que vai ser. Pera aí. Vou rodar por aqui, acho que vai. Acho que vai aparecer. Por que não apareceu? Estranho. Agora deixa eu mandar ele limpar. Pra tirar aquele histórico. O pessoal vê o comando aí que eu criei. Eita! Opa, que é isso? Tá errado aqui, ó. É clean test. Agora sim, agora vai funcionar. Tá rodando. É que eu não consegui ver o formato. Deixa eu ver aqui.
bobagem que eu tô fazendo aqui. Tô buscando a lista toda de usuários, mas não tá aparecendo pra mim, né? Então visualizarei. Seria esse cara aqui, ó. Beleza, leia a lista preenchida. Por que ele não tá logando? Login. Eu acho que nenhum log. Ah, peraí. Opa. Vamos olhar no login aqui. Tem logger.info. Não é nenhuma novidade. É zero novidade. Ó. Vamos ver se tá logando lá no Alone. Talvez seja jogando no Alone e não tá logando aqui. Pode ser isso, tá? Tem que dar uma arrumadinha aí nesse cara. Vamos ver. Não tá vindo aqui pro desktop. Preciso dar uma olhada depois. Algo que tá errado aqui no comportamento do Base Steps. Mas isso não prejudica nosso trabalho, tá? Vamos ver aqui. Mas aqui vocês estão vendo tudo que está passando e vindo pelo. Vamos lá? Canais de usuários, listar todos os usuários. Tá aqui, ó. Ele está logando no Alure, mas não está logando no console, ó. Trouxe todos os usuários e senha pra gente, ó. Foi lá, mexi no método toString e eu tô trazendo aqui, ó. Usuário 1, 2, 3, tá vendo? Toda a listagem de usuários eu trouxe aqui dentro da minha evidência no Alure, tá ok? Então, gente, é isso, tá bom? Mais um vídeo aí para complementar os estudos e também já dá base para você fazer todas as outras operações. Criação, alteração, exclusão. Combinar agora a exclusão com listagem, ver se a listagem está batendo, você excluir o usuário, ver se o usuário foi de fato excluído. Tem bastante exercício aqui que dá para vocês aproveitarem, tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus.